Você já viu promessa de bateria que carrega em 12 minutos e dura mais do que o carro inteiro? A CATL, a maior fabricante mundial de baterias para carros elétricos, disse que isso é real. Mas será que isso é a solução? Ou a armadilha tecnológica que vai custar caro para você no futuro? Então hoje vamos destrinchar o que essa promessa realmente significa, o risco escondido por trás dos números e a decisão difícil que os montadores e você também, consumidor brasileiro, vão ter que fazer a partir de 2026, 2027 e afim. E o que realmente a CATL está prometendo? Segundo a fabricante, essa nova bateria com taxa de carregamento 5C, isso é altíssimo, né? Mantém também 80% da capacidade após aproximadamente 3.000 ciclos, o que equivaleria a cerca de 1,8 milhões de quilômetros rodados. Mesmo sob um calor extremo de aproximadamente 60 graus Celsius, a bateria ainda bate cerca de 840 mil quilômetros, mantendo os 80% da capacidade. Também tem uma recarga completa que pode ocorrer em cerca de 12 minutos, graças ao tal 5C de taxa de carregamento. Então, eles apresentaram isso como um salto gigantesco em durabilidade, sem degradar, com recargas ultra rápidas. Então, aqui que está o tópico, né? Parece um sonho, mas aqui começa um problema real. Então, vamos entender que o primeiro erro oculto são números teóricos e não práticos. Uma promessa de 1,8 milhões de quilômetros rodados é uma extrapolação teórica feita em laboratório sob condições ideais de temperatura e ciclos controlados. Não no mundo real de calor como aqui no Brasil. Recargas rápidas do dia a dia, variações de temperaturas, usos em aplicativos de mobilidade como Uber ou em estrada com ar-condicionado ligado. Estão entendendo? Então, traduzindo para o mundo real, baterias sob testes de laboratório raramente refletem esse uso cotidiano. Você pode chegar muito antes dos tais 1,8 milhões de quilômetros com degradação que vai afetar essa autonomia real. Então vamos também à decisão difícil das montadoras que querem absorver esse produto, né? Então as montadoras acabam agora encontrando um dilema cruel. Colocar essa bateria milagrosa em carros e vender como um diferencial, ou então evitar um risco de problemas que podem acontecer de performance e até reclamações, tá, dos consumidores depois de ali 2 a 3 anos e ter que efetuar um recal, como acontece com outras marcas. Porque essa bateria só ganha sentido se ela funcionar igual ao prometido em clima quente. Ela também não pode explodir ou degradar de forma imprevisível, fugindo ao prometido, ou seja, pelo menos ali 840 mil quilômetros rodados com climas acima de 60 graus. E o investimento dela ser realista para produção em massa. Tem dinheiro envolvido. Se uma montadora apostar e o desempenho não bater com essa prática real, o custo será reputacional, críticas e devoluções, e financeiro envolvido, garantias e recalls. Isso é muito sério, recal de carro, né? Então acaba existindo aí um risco, correto, de degradação rápida. Mesmo que a CATL diga que mantém 80% de capacidade após milhares de ciclos, 80% não significa zero. Então tem uma perda de autonomia. Quando a bateria chega em 80% da capacidade real, os carros já começam a sofrer alguns sintomas, como a autonomia já não é a igual ao que estava como 100%. Então ela reduz ali. Existe mais calor e estresse térmico, tá ok? No pack de bateria, quando você carrega, é possível visualizar isso. E o tempo de recarga também varia, não baixa linearmente conforme ela envelhece. E sim, pode afetar segurança e custo de manutenção. Então nada disso foi claramente comprovado fora do ambiente de laboratório. E outro tópico importante, um custo oculto da fabricação. Tecnologias como revestimentos catódicos mais densos que essa bateria está levando, aditivos que auto-reparam microfissuras, tudo isso é envolvido nesse tipo novo de tecnologia, uma gestão térmica mais ativa, com BMS muito mais avançado, talvez até com IA, são ótimas na teoria, mas todos custam caro e exigem também linhas de produções novas nas fábricas, fornecedores especializados nesse tipo de matéria-prima,
maior risco de falhas até na montagem, que dirá no uso do dia a dia, e um precinho final, ó, muito mais elevado. Então, resumo disso tudo. Essa bateria ultra rápida pode custar no mínimo de 20 a 30% mais caras por veículo e ser refletida no preço final dele, sem garantia de performance real. E a consequência real para o mundo, para o Brasil, a partir de 2027, montadoras serão pressionadas por esse marketing global que está acontecendo. Promessas de recarga rápida e longa vidas são gatilhos de vendas poderosos, está acontecendo a todo momento. E o Brasil, onde fica nisso tudo? Tá, nós não temos carregadores ultra rápidos ainda e são praticamente inexistentes. O calor intenso daqui do Brasil também é uma regra, principalmente na maioria dos estados. A nossa infraestrutura ainda depende da recarga lenta, na maioria dos casos. Então essa tecnologia pode não ser capaz de entregar o que realmente ela promete. Então o Brasil fica fora dessa cartilha, mesmo se chegasse agora. O resultado disso tudo, muitos compradores podem descobrir que a bateria pode degradar mais rápido do que o esperado. A autonomia real é bem menor do que os milhões de quilômetros anunciados. Também só vamos ver isso quando pessoas que usam aplicativos vão rodar isso tudo. E o custo de manutenção e garantia pode comer boa parte dessa vantagem. Então, qual seria a melhor decisão que você poderia fazer? Primeiro, antes de vocês, montadores teriam que escolher entre alguns quesitos. Vou colocar aqui como a teoria da aposta número A. Prometer e entregar essa tecnologia para mim e para você, que seria pioneira, para ter uma vantagem competitiva entre outras marcas. É arriscar falhas e até reclamações no uso real. Ela poderia optar por uma aposta B, letra B. Esperar dados reais de usos mais intensos, flash testes, estradas, climas tropicais, antes de massificar e até perder esse marketing vantajoso. Utilizar depois que outras colocarem na estrada. Okay? Então esses números são promissores, tá? Ninguém está descartando que seja real, mas não são garantia da vida real também. Eles soam como mais uma jogada de marketing tecnológico com datas teóricas, toda vez sai uma data nova, toda hora uma marca nova dizendo alguma coisa, e não comparáveis a 1,8 milhões de quilômetros de uso prático diário, principalmente aqui no Brasil. Se essa tecnologia não sobreviver ao mundo real, o consumidor será quem vai pagar a conta, seja em garantia, perda de autonomia ou custo mais alto por bateria premium que não se sustenta. Qual é o meu resumo aqui? Sempre comprar carros de massa. Kwid, Dolphins, Mini, GS, até o Plus, tá ok? Essa é a dica que eu dou para vocês. Vamos lá, uma fechamento aqui para vocês. Se vocês acham que baterias de carro elétrico precisam ser testadas no mundo real antes de virar um hype de marketing, então comente aqui embaixo que essa aqui é a questão. E se você quer saber quando que essa bateria realmente vai chegar ao Brasil e se vale a pena pagar por ela, então inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, clica também nesse botão chamado Hype, tá? Que aqui eu só coloco o tipo de matéria assim interessante para que você abra a mente e não saia aí se empolgando demais com a tecnologia. Carro elétrico é muito bom, eu tenho 2 aqui, tá ok? Mas antes a gente tem que ver qual é aquele carro, né, que vai dar pegada. Dolphin é um, Dolphin Mini é outro, Gilia X2 também é um excelente carro, tá ok? São carros bons, são carros de massa, são vendidos aos muitos números, estão passíveis. Já teria, se tivesse ouvido algum recal, já teria uma reclamação aqui, mesmo lá fora, não no Brasil, você veria algum tipo de problema com esse tipo de carro. E eles são muito bons. É essa que eu gosto de abrir a mente de vocês, tá ok? Vou deixar 2 vídeos para continuar abrindo essa cabeça de vocês aqui ao lado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.